Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso treinamento de proteção respiratória. Esse treinamento foi elaborado e produzido pelo grupo Nova Opção, que é um dos maiores distribuidores de EPI do sul do Brasil e atende todo o nosso território nacional com a distribuição da linha completa de equipamentos de proteção, abrasivos e discos de corte. E para começar, vamos entender por que devemos usar os EPIs de proteção respiratória. Além das exigências do Ministério do Trabalho, existem vários outros motivos dos quais iremos tratar aqui neste treinamento. Você sabia que o Brasil é o quarto país no mundo onde mais se ocorre acidentes de trabalho? E o mais preocupante é a quantidade de óbitos em virtude destes acidentes. Nos últimos 5 anos, tivemos aproximadamente 16.455 óbitos em decorrência de acidentes no ambiente profissional. Infelizmente, a cada dia, 9 profissionais perdem suas vidas no ambiente de trabalho. Esse é um dado bem alarmante, não é mesmo? Agora imagine o impacto para essas famílias que perdem seus pais, mães, filhos, irmãos, maridos e esposas. E a pergunta é: como podemos mudar esse cenário? De que forma podemos evitar que esses números cresçam ainda mais? Uma das primeiras etapas para essa mudança é o reconhecimento dos riscos e o entendimento da exposição a estes no ambiente de trabalho. Vamos entender primeiramente quais os meios de contaminação quando falamos de proteção respiratória. Existem 3 vias de contaminação respiratória: inalação, ingestão e contato. Vamos entender um pouco de cada uma. O primeiro, inalação. Como o próprio nome já diz, a contaminação acontece pelos tratos nasais, quando respiramos as substâncias afetando principalmente nariz, faringe, laringe, bronquíolos e pulmões. Como um todo, este tipo de contaminação ocorre principalmente por componentes químicos. O segundo, ingestão, quando ingerimos pela boca o contaminante, afetando principalmente faringe, esôfago e intestino. Neste quesito também ocorre a contaminação quando aspiramos pela boca não utilizando máscara ou se alimentando no ambiente de trabalho, no caso, ingerindo alimento contaminado. O terceiro, contato. Contaminação realizada de forma cutânea, ou seja, qualquer parte do corpo que tenha contato direto com o contaminante. Neste tipo de contaminação, o agente consegue atravessar a pele diretamente. Vamos entender na prática como estas contaminações acontecem. O ar é essencial para a manutenção de nossa vida. Ele é composto por diferentes tipos de gases. Tão importante quanto a qualidade do ar que respiramos é a preservação da saúde do nosso aparelho respiratório, pois ele é o responsável, dentre outras coisas, por levar o oxigênio até nossa corrente sanguínea, que por sua vez o distribui por todo o nosso corpo. A jornada do ar pelo nosso corpo começa pelo nariz e boca, passando pela faringe, laringe, traqueia e chega até os pulmões. Dentro dos pulmões, o ar passa pelos brônquios e depois por estruturas ainda menores, os bronquíolos. Ao final dos bronquíolos encontram-se os alvéolos, que recebem o ar que foi umedecido e aquecido durante toda a sua trajetória pelo aparelho respiratório. Os alvéolos são revestidos por uma extensa rede de vasos sanguíneos, chamados de capilares. É o contato entre os alvéolos e os capilares que possibilita a troca gasosa. Durante a inspiração, parte do ar é renovado nos alvéolos. Ao passar pelos alvéolos, as células sanguíneas liberam o gás carbônico, que é o resultado do metabolismo celular, e capturam o oxigênio, que está dentro do alvéolo, para distribuí-lo por todo o corpo. O oxigênio captado pelo sangue viaja até o coração, onde é bombeado para todo o corpo. Já o gás carbônico é expelido do corpo através da expiração. Nosso sistema respiratório dispõe de algumas defesas naturais que diminuem a quantidade de contaminantes que chegam aos pulmões. A primeira delas se encontra dentro do nariz.
são os pelos nasais, que retêm as maiores partículas inaladas. As vias aéreas, nariz, traqueia, brônquios e bronquíolos são revestidas de uma camada aquosa de muco. Essa camada é responsável por umedecer o ar e também por capturar algumas partículas estranhas que foram inaladas. Abaixo dessa camada de muco existem as células ciliadas, que revestem todas as paredes das vias respiratórias, exceto parte dos bronquíolos e os alvéolos. Elas possuem um movimento vibratório, que faz com que o muco seja conduzido em direção contrária à dos pulmões. Esse movimento permite que as partículas que ficaram presas nesse muco sejam expelidas pela tosse ou deglutidas. Apesar dessas defesas, nosso organismo não é capaz de reter todas as partículas e outros contaminantes que entram pelo nosso aparelho respiratório. Algumas partículas conseguem chegar aos alvéolos. As paredes dos alvéolos são revestidas por uma camada fina de água, onde o ar se dissolve, tornando possível a passagem do oxigênio para o sangue. Algumas partículas conseguem chegar até o interior dos alvéolos e ficam presas nesse líquido. Parte delas são dissolvidas e passam para o sangue. Outra parte não se dissolve e é atacada por um grupo de células chamado macrófagos. Os macrófagos atacam essas partículas com o objetivo de dissolvê-las quimicamente. Entretanto, algumas poeiras ou fumos metálicos, dependendo da sua natureza química, não são dissolvidos nem pelos macrófagos. Nesses casos, os macrófagos fazem um revestimento nessas partículas, que ficam permanentemente presas à parede alveolar. Parte do espaço utilizado para a troca gasosa fica, agora, obstruído com a presença dessas partículas recobertas. Com o passar do tempo e com a exposição contínua a um ambiente contaminado, o número de partículas presas permanentemente à parede do alvéolo aumentará, reduzindo a capacidade de troca gasosa e de respiração. Outro tipo comum de partículas, sob as quais muitos trabalhadores ficam expostos, são as névoas. Elas são geradas na pintura em spray, na pulverização de agroquímicos ou outros processos que rompem um líquido em pequenas gotículas, que ficam suspensas no ar e podem ser inaladas pelo trabalhador. Em alguns casos, essas gotículas emitem vapores que podem ser absorvidos pelo trato respiratório, isto é, desde a mucosa do nariz, garganta até os pulmões. Nesses casos, os macrófagos nada podem fazer para proteger o seu organismo contra essas substâncias. Os gases são gerados em uma grande variedade de processos produtivos, como galvanização, quando ácido e água são aquecidos, tratamento de água, em que se utiliza cloro, sistemas de refrigeração, em que se utiliza amônia. Quando esses gases atingem os pulmões, grandes danos são causados. Quando inalados, alguns gases considerados irritantes provocam queimadura química nos pulmões do indivíduo, causando assim uma reação de defesa do organismo, que secreta um líquido na tentativa de amenizar essas queimaduras. Esse processo é chamado de edema agudo e pode levar rapidamente a pessoa à morte, por impedir a troca de oxigênio nos alvéolos. Existem outros gases, como o gás carbônico, o metano e o gás de cozinha, o GLP, que, embora não sejam irritantes, podem levar à morte por asfixia, pois, quando estão em grande concentração, ocupam todo o espaço do oxigênio no ambiente. Um outro tipo de contaminante são os vapores orgânicos, gerados pela evaporação de solventes, derivados de petróleo, álcool, naftalina e outros produtos químicos voláteis. Esses produtos, após passarem pelo sistema respiratório, chegam ao pulmão e são absorvidos rapidamente pelo sangue. Na corrente sanguínea, essas substâncias passam pelo fígado e são distribuídas para outros órgãos ou sistemas, podendo atingir o sistema nervoso central, os rins, os ossos e outras partes do corpo humano. Algumas dessas substâncias provocam a narcose, com efeitos semelhantes à embriaguez, que é causada pela ingestão de bebidas alcoólicas e podem provocar lesões no cérebro.
Muitas vezes, os efeitos à saúde gerados pela inalação de agentes químicos, como poeiras, névoas, fumos, gases e vapores, demoram a aparecer e, quando isso ocorre, pode ser muito tarde. Alguns desses efeitos são irreversíveis. Agora que entendemos como funciona a respiração em nosso corpo, vamos ver como podemos cuidar do nosso sistema respiratório no ambiente profissional. Para entender qual é o equipamento correto a se utilizar, precisamos entender também quais são os riscos e como os contaminantes se apresentam no ambiente de trabalho. Partículas ou particulados, vamos entender a definição de partículas. Elas estão presentes principalmente nas atividades que envolvem poeiras, névoas e fumos, ou seja, processos de lixamentos, aerosóis, pinturas e fumos metálicos presentes em atividades com solda, aquela fumacinha da solda. De maneira fácil de entender, são contaminantes que conseguimos visualizar, exemplo, fumaça, pó, spray aerosol. Para a proteção desses contaminantes, devemos utilizar peças faciais filtrantes, conhecidas como as PFF. PFF1, poeiras ou névoas, aerosóis mecanicamente gerados. PFF2, fumos, aerosóis termicamente gerados ou agentes biológicos. PFF3, particulados altamente tóxicos ou de toxidez desconhecida. As PFF são peças descartáveis e devem ser trocadas sempre que houver alguma danificação, rasgo, furo ou se encontrar saturada. Elas podem ser valvuladas e não valvuladas. E qual a diferença dos dois modelos? Respiradores com válvula reduzem a temperatura e a umidade interna. Importante salientarmos que as válvulas funcionam para reduzir a temperatura e umidade, ou seja, não são filtros, sua função é proporcionar maior conforto. Como utilizar? Agora vamos aprender a forma correta de uso dos respiradores descartáveis. Segure o respirador na palma da mão com a espuma interna na direção da ponta dos dedos. O clipe nasal deve estar na parte superior do respirador. As tiras elásticas devem ficar soltas para baixo. Leve o respirador ao rosto, cobrindo a boca e o nariz. Coloque o elástico superior na parte de trás da cabeça, acima da orelha, e o elástico inferior na parte de trás do pescoço. Ajuste as tiras para que não fiquem torcidas. Coloque as pontas dos dedos de ambas as mãos na parte superior do grampo de ajuste nasal. Molde o grampo conforme o seu nariz, empurrando-o para dentro ao mover a ponta dos dedos para baixo sobre ambos os lados da peça. Não se esqueça de usar as duas mãos para ajustar o clipe nasal. O uso de apenas uma das mãos pode ajustar um ajuste inadequado e um desempenho inferior do respirador. Para respiradores modelo 2 e 3 painéis, a forma de utilização é a mesma. Agora vamos conhecer mais um tipo de contaminante, as moléculas ou gases. Diferentemente da contaminação por partículas, não conseguimos visualizar a olho nu esses contaminantes, pois eles se misturam com as moléculas de ar. Neste caso, nos referimos aos gases e vapores. Para atividades com esse risco, o ideal é utilizar os respiradores semifaciais ou faciais inteiros, conhecidos como respiradores com manutenção. Para esses equipamentos, é necessário utilizarmos filtros ou cartuchos químicos, acoplados específicos para contaminante. Entender a classificação dos agentes químicos é fundamental para o direcionamento das ações de proteção ocupacional. Por isso, recomendamos a implantação do PPR. E nisso, a nova opção pode lhe ajudar, enviando um técnico de segurança do trabalho até a sua empresa. Esse técnico fará inspeção nos locais de trabalho e irá entender quais são os riscos nestes ambientes e só depois fará a indicação do equipamento correto para cada estação. Agora vamos entender como funciona a utilização dos equipamentos para a proteção de gases e vapores.
Prenda os cabelos caso sejam compridos. Retire o excesso de cabelo existente sobre as orelhas. Retire o excesso de cabelo existente sobre as orelhas. Homens estejam com a barba feita para que a vedação seja completa. Respiradores com tirante fixo padrão. Coloque o respirador cobrindo o nariz e a boca e em seguida puxe o suporte para a parte de cima da cabeça. Respiradores com tirante deslizante. Com o suporte apoiado na cabeça, segure as extremidades dos tirantes de cabeça com as mãos e deslize a peça facial para encaixar no seu rosto. Encaixe as presilhas atrás do pescoço e depois ajuste os tirantes puxando as extremidades dos elásticos até obter um encaixe firme. Coloque a palma da mão de modo a cobrir a face do filtro ou cartucho e inale levemente. Se você sentir que a peça facial contraiu levemente e chegou mais perto da sua face sem vazamentos entre a face e a peça facial, uma vedação apropriada foi obtida. Em qualquer momento, se for detectado vazamento de ar na vedação facial, reposicione o respirador na face e reajuste a tensão dos tirantes. Coloque a palma da mão sobre a tampa da válvula de exalação e exale suavemente. Se a peça facial estiver hermeticamente selada e não houver vazamentos de ar entre seu rosto e a peça facial, uma vedação apropriada foi obtida. Se for detectado vazamento de ar na vedação facial, reposicione o respirador e reajuste a tensão dos tirantes. Solte totalmente os 4 tirantes do respirador. Posicione à frente da peça facial. Puxe o cabelo para trás com uma mão e traga a peça facial com a outra. Enquanto segura a peça facial no lugar, puxe os tirantes sobre a cabeça. Ajuste os 2 tirantes inferiores e depois ajuste os 2 tirantes superiores. Ajuste o respirador conforme o necessário e verifique se a parte de trás do respirador está centralizada na cabeça. Verifique se não há vincos ou falhas de vedação ao redor do perímetro da peça facial. Uma dica importante: conforme descrito no Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro, elaborado juntamente com o Ministério do Trabalho, para que o respirador proporcione vedação eficaz, é necessário que não haja pelos faciais, ou seja, barbas, bigodes e cavanhaque. E por que essa ação? O espaço entre os pelos e o respirador é que permite a passagem do contaminante, ou seja, quando há pelos, o contaminante não é filtrado pelo equipamento. Manutenção dos equipamentos. O modo como você guarda seu respirador também pode influenciar na sua proteção. Por isso é importante saber como guardá-los, adotando as seguintes medidas. Não deixe seu respirador em pregos, bancadas e lugares expostos. Usar somente água e sabão para higienizá-los. Após o uso e higienização, realize a guarda em sua embalagem original ou saco plástico limpo e procure guardar em um armário. Importante lembrar que é proibido utilizar o respirador do colega emprestado, mesmo que seja por curto período de tempo. Vírus e bactérias necessitam apenas de um único contato para se manifestar. A vida útil de um respirador depende do tipo de contaminante, da sua concentração e de sua frequência respiratória. Também existem outras variantes que influenciam, como umidade relativa do ambiente e da conservação do produto pelo usuário, devendo sempre ser avaliado pelo responsável sobre a determinação do uso do EPI. Importante: seus filtros devem ser trocados sempre que se encontrarem saturados, entupidos, perfurados, rasgados ou a respiração se tornar difícil. Quais os efeitos de não utilizar o equipamento correto?
É importante a gente frisar os efeitos e os danos à saúde quando os cuidados com a respiração não são respeitados. Na construção civil, por exemplo, a inalação da poeira das demolições pode causar câncer de pulmão, entre outras doenças muito perigosas, que podem provocar cicatrizes e endurecimento dos pulmões. A biscionose é uma doença respiratória muito comum no meio têxtil. Ela é causada pela inalação de partículas de tecido como o algodão. Já na indústria automobilística, os sprays das tintas utilizadas é muito perigoso ao pulmão humano e pode irritar a pele, criar alergias e causar aperto no peito e problemas respiratórios graves. A inalação de gases e vapores irritantes podem provocar queimaduras no pulmão com consequências sérias e muito graves, entre elas o edema pulmonar e asfixia. Seja qual for a sua área de atuação, não abra mão da sua proteção. Lembre-se que os efeitos causados pela falta de equipamento podem demorar alguns anos para aparecer, mas eles vão chegar e podem comprometer sua saúde. E assim chegamos ao fim do nosso treinamento de proteção respiratória. E se você gostou desse treinamento, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o grupo Nova Opção. Acesse nosso canal no YouTube, lá você pode encontrar mais dicas de equipamentos de proteção e informações que podem lhe ajudar no seu dia a dia. Acesse também nossas redes sociais e nosso site e confira nossas promoções e novidades. Obrigado por acompanhar até o final e até o próximo treinamento.